Estamos ao vivo! Hoje nós vamos receber o meu querido amigo Bernardo Barreto, ator, diretor, roteirista, produtor. Enquanto ele, já chegou, cara pontual, melhor que eu, aqui assinando aqui, irmãozão, pede para participar, aceita. Acompanhando pelo YouTube, já deixa aquele joinha para fortalecer o canal e se inscreve no Coxi. Em breve terá o Seja Membro com muitas novidades e presentes para vocês. Irmão! Mais fácil do que Namastê, imaginava. cara, mais fácil do que imaginava. Só chamar os caras que brilham, Tô aqui com esse meu irmão aqui, Bernardo Barreto. Bernardo, primeiro eu vou fazer uma apresentação aqui, porque você é um cara, é sempre difícil falar da gente, né? Então, vou falar de você. Bernardo, ator, diretor roteirista, fez uma penca de filme bom aqui no Brasil e ele teve um passo muito ousado que poucas pessoas tiveram a coragem, espero ter um dia, que é filmar em inglês. Só que, Bernardão, antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Quando que começou esse seu interesse pela... Como foi o teu primeiro contato com a cultura americana, irmão? Bom, primeiro dia cara, que prazer. Eu não fiz nenhuma live. Na verdade, fui convidado para uma live na minha vida. Essa é a segunda, então estou um pouco nervoso, mas me sinto em casa, me sinto muito acolhido pelo meu amigo aqui. Com 14 anos de idade, eu fui morar nos Estados Unidos. Então, eu passei, naquela época, 3 anos da minha vida estudando lá. Eu estudei em colégio interno. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sou brasileiro, né, amo a cultura brasileira e tal, eu tenho um pedacinho de mim que teve essa vivência e uma gratidão enorme pela experiência que eu tive naquela época. Bom, volto para o Brasil com 17 para 18 anos, faço faculdade no Brasil, faço faculdade de teatro aqui, e depois que eu me formo, eu retorno a Nova York para estudar teatro e cinema. Mas a primeira vez que você viajou, em que estado que você ficou, Bé? Eu fiquei 2 anos em Massachusetts e 1 ano em Vermont. Aí depois voltei para Nova York, estudei na época no Lee Strasberg Institute, fiz mais outros cursos por lá, e retorno ao Brasil. E aí começo a minha carreira aqui, tanto de ator como de roteirista também, na época, dirigindo também algumas coisinhas. Bom, fiquei aqui, montei uma produtora, fiz projetos no Brasil e sempre ficou assim, uma vontade muito grande de voltar, de retornar aos Estados Unidos, principalmente para continuar aprendendo. Eu acho que assim, Nova York é um lugar onde estão todas as pessoas do mundo inteiro, né? Assim, tem os melhores, não vou dizer os melhores, porque tem melhores em todos os lugares, mas lá tem esse melting pot que eles chamam de profissionais, de pessoas, né, querendo chegar lá, né? If you can make it there, you can make it anywhere, né? Do Frank Sinatra. Então sempre foi um desafio, eu sempre fiquei muito instigado pela ideia de retornar a Nova York e tentar trabalhar nos Estados Unidos, pelo desafio. E uma perguntinha, Bê, só que eu já te conheço, mas para quem está entrando agora, principalmente o pessoal mais novo, você se forma no Lee Strasberg, volta para o Rio de Janeiro, né? Você trabalha numa das... Volto para o Rio de Janeiro. Na verdade, voltei para São Paulo. Continuei estudando em São Paulo. Eu fui a convite da Fátima Toledo para São Paulo. Fiquei no último ano do curso dela e fazendo teste para cinema, que era o meu foco na época. Aí retorno ao Rio de Janeiro. Depois E uma coisa que eu acho muito massa da sua trajetória é que você trabalhou numa das maiores emissoras do país. Você fez um filme com Marcos Prado, Paraísos Artificiais, que não assistiu, assista. Fez A Rinha, com o Marcelo Galvão.
Ou seja, estava Marcelo trabalhando Galvão. bastante. Antes disso, você faz a série que você também assina o roteiro e a direção do Meus Dias de Rock, né? Depois, né? Eu já tinha feito Paraísos Artificiais quando eu escrevi Meus Dias de Mas você, Rock, né? Não daí você escrevi escreve com o sozinho. Caio Sol, mas você não tinha ido para Nova York ainda voltar, né? Você fez o Lee Strasberg, fez esses trabalhos aqui no Brasil. Eu cheguei em 2008, eu passei um tempo em Nova York estudando também. Assim, eu ia e vinha, fazia um curso aqui, um curso ali, mas de fato na época, assim, esse período até 2015 eu estava Cara, deixa morando eu no ver se Brasil. eu tenho aqui no Google um pedacinho do Meus Dias de Rock para mostrar. O pessoal que não assistiu ainda, dá para ver no Globoplay, né? Cara, saiu da Globoplay. Agora eu tô procurando Em eu tô breve, procurando um streaming em nesse momento. Você breve no fechou o stream eu vou contrato, passar e vou falar fechou para a galera. o ciclo. Ó, que loucura, gente. Aqui é assim, vamos ver se é. Ó, aqui, ó. O cara foi atrás de tudo isso, cara. Zé é produtor mesmo. Foi, ao menos frequentar os becos do meu ser. A gente vai ganhar muito dinheiro. Tem nada parecido com o som de vocês. Você acha que a gente vai conseguir? Conseguir o quê? Sucesso, mulher, carro novo. Ó, que maneira. Daí você faz essa cara, série. não, eu faço essa série que foi uma onda fazer, né? Me colocar assim como músico, que eu não sou, mas sem dúvida nenhuma corri atrás pra caramba para ser o Lucas, que era o protagonista, e cantar, né? A gente tocava a maior parte das músicas, a gente tocava a Vera ali, era meio que ao vivo, que foi uma ideia que a gente teve logo antes de começar a filmar. Não, Desculpa, cara, qual foi a eu pergunta? acho irado isso daí que você falou, porque além de tudo isso, você é músico também. Já escutei o Bernardo tocando. Uma coisa que é muito maneira é que nessa série, que é uma banda que está tentando conseguir o seu lugar ao sol, né? E a trilha dela É isso. é a que você trabalhou com o pessoal. Acho que você e o Caio Só fizeram mais poesias, né? Daí vocês musicaram, os atores eram músicos. E no final de cada episódio tinha o download que você podia fazer da música, né? Tinha. Assim, só uma correção. As poesias eram do Caio só, ele que é o poeta. É, e, e as músicas eram do Cícero e do Vado. Eu ali, eu era assim um fio condutor, eu juntava o bolo todo e me Pô, tacava no uma protagonismo. ideia muito ousada aqui, eu não quero a gente estar falando isso, essa coisa de já conseguir ser multiplataforma. Eu acho que estreou no final de 2014. É Foi isso. uma loucura É, mesmo. Conseguiu pegar bem essa germinação foi. aí. É, uma, era uma série assim, focada num público jovem que estava muito carente na época assim, de conteúdo nacional. Essa galera de 16, 17, 18 E anos. Né? daí você volta para os Estados Unidos, tem um. Não vou entrar tanto nessa parte da carreira de atuação, mas falo para o pessoal aí que está nos seguindo depois perguntar para o Bernardo que ele tem uma. Posso usar o nome coach, né? Nos Estados Tem, né? Unidos, que você fez Assim, coach. um tempão, que ela também trabalhou com a Lady Gaga. Não sim, com a Susan Batson. Estava lá. A Susan Batson, cara, assim, praticamente minha mãe em Nova York, né? Porque enfim, eu fiz o curso com ela logo quando eu já tinha feito algumas aulas, voltei, me formei com a Susan e depois fiz parte do elenco da casa, né? Quando você é um ator formado, você fica ali se exercitando como ator. Quando você tem um projeto ou você cria um projeto lá dentro, realmente assim, um espaço incrível. Eu sou muito grato à Susan. Ela é uma coach de ator também, foi coach, acho que em todos os projetos que a Nicole Kidman faz, foi da Lady Gaga Nasce uma no filme que ela estrela, né? fez, não sei o que, Assim Nasce uma Estrela, né?
e outros também. Enfim, ela é gigante, ela trabalha com muitos atores. Toda hora, todo Oscar tem alguém agradecendo, agradecendo a Susan. Mas eu trabalhei também com outros coaches também incríveis americanos e que também sou muito grato, como a Alejandra, o Robert Castle, tem muita gente, cara. O Maurício Bustamante, tem uma galera assim de professores que depois em algum projeto meu vieram me ajudar. Enfim, agora não está me vindo todos os nomes, E não estava uma preparado pergunta, para Abel. isso. O inglês, obviamente, você já tinha, que você morou de pequeno, depois fez o Lee Strasberg, mas teve algum exercício de... Como que é o sotaque na indústria norte-americana? Bom, eu não sei como é o sotaque na indústria norte-americana. É uma pergunta Boa. diferente da que eu posso responder, né? Acho que sotaque, tem vários sotaques regionais, mas eu, como estrangeiro, a minha maior preocupação, é óbvio que assim, né? O filme, os filmes que eu rodei, o sotaque era um sotaque meio que neutro americano, né? Ou talvez um pouco nova-iorquino no caso do Ballad of a Hustler. Mas a minha luta ali era ficar sem sotaque nenhum brasileiro, porque assim, por melhor que fosse meu inglês, melhor que meu inglês é muito bom, porém tem sempre uns vacilozinhos, né? Principalmente quando eu estou trabalhando, por exemplo, no Ballad of a Hustler, que foi dirigido pelo Heitor Dália, tinha um set muito brasileiro, o Pepe Mendes, que era o diretor de fotografia, então eu estava sempre falando em português. Isso, de uma certa forma, na parte de sotaque, me atrapalhava. Então eu trabalhei com uma coach, que é a Krista Jones, enfim, mas tem outras também incríveis, e a Krista sempre me ajudou muito, especificamente com a minha necessidade de ficar com esse sotaque neutro E americano. eu acho que vai ser bacana essa parte de sotaque. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar do seu segundo longa em inglês. Mas antes de partir para a sua filmografia em inglês, B, como que surgiu a ideia do Buscador? Você sempre soube que o Buscador era um filme falado em português? Teve algum momento que você pensou em misturar línguas? Como é que foi isso? Não, eu nunca pensei em misturar línguas, porque o buscador ele vem da minha vivência em comunidade, enfim, e vários tipos de trabalho que eu fiz me buscando no Brasil. Aliás, no Brasil e fora também, desculpa. Mas, mas eu criei esse projeto quando eu fiz um processo muito longo assim na Osho Rachana, que é no sul do Brasil, perto de Porto Alegre, em Viamão, e saiu de lá. Eu acho que foi minha forma de agradecer a toda a transformação em que eles me ajudaram a atravessar. Assim. Eu tinha muitas questões que eu queria resolver. Acho que ainda estou resolvendo, mas com certeza eu já ultrapassei muitas barreiras na minha vida e sou muito grato à galera do Namastê, e assim como sou grato à galera da Osho, da Human University, que é lá na Holanda também. Enfim, é sobre o meu universo, não, universo da meditação, né? O buscador, que para mim ele nada mais é do que uma pessoa que está olhando para dentro e que quer fazer diferente, que não quer ficar Vou prisioneiro do seu mostrar padrão. um pedacinho aqui do Buscador pro pessoal. Esse filme aqui, pessoal, é uma pira, cara. Tem uns planos sequências mais nervosos que eu já vi. E é muito, 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 muito bem escrito. Dá o play aqui daquela maneira roots nossa. Agora você vai se arrepender! Por ter sequestrado Lady Marian! A mesma esperança. Tem umas coisas sobre a nossa vida que eu não quero que eles saibam. Aqui você é Giovanni e eu sou Isabela.
Ó, vários louros aí. Princesinha brasileira. Um brinde à nossa família unida e feliz. Cara, uma loucura, hein, Bê? Esse filme rodou legal, né, cara? Rodou, rodou. Eu acho que muito graças ao primeiro festival, né? Que quando eu ganhei primeira direção, melhor filme no Festival de Tallinn, isso catapultou assim, o filme para muitos outros festivais. Realmente foi uma surpresa para um filme tão simples, né? Rodado em tão pouco tempo, é, feito com poucos recursos. Esse filme, cara, foi Ao uma grande mesmo surpresa, tempo, boa. pô, pegou a pandemia, né, cara, que deu uma zoada em todos os filmes brasileiros, no mundo inteiro, porque não teve o ao vivo, né, o cinema. E é possível assistir aonde hoje esse filme aí, Bê, pra galera que tá nos acompanhando? Caramba, eu devia saber isso na ponta da língua, mas eu sei que tá na Amazon. Prime Video? Mas eu acho que tem Boa. tá no Amazon Prime Video e mas tem diversas plataformas O aí. Buscador, galera, o Eu devia ter na Buscador. Esse lista filme na cabeça. é... Não vou, eu ia falar uma palavrão, mas não vou. Esse filme é muito, muito, muito bom. Foi assim que eu conheci o Bernardo. Primeiro eu conheci a obra, depois conheci o homem. Daí, pô, daí eu comecei nesse teco-teco aí com o Bernardo aí. E do nada o cara ele me vem com a loucura. Loucura, porque né, sempre dá uma inveja de quem tem mais coragem de você de fazer um filme em inglês. Daí queria que você contasse para a galera de onde que surgiu, de onde que surgiu esse roteiro, de onde que surgiu, como que foi bater atrás, pegar investimento, como é que foi essa loucura de filmar em Nova York, que lidar com essa legislação doida. Porra, muita coisa, hein? Ah, bom, primeiro, assim, acho que a parte da a vontade de fazer um filme no exterior era muito de vivenciar esse desafio, assim, e de atuar numa outra língua, de ser visto atuando pelo mundo, né? Porque, infelizmente, os filmes em português eles ainda são muito limitados à coisa de festival, as pessoas que se, que se interessam muito em ver um filme estrangeiro, mas a maior parte das pessoas ou assistem filme americano dublado, né, ou ficam com os filmes dos É, seus países quando ficam, né, quando assistem, infelizmente a gente tem essa e eu em feira, levando o buscador e meus dias de rock, eu sempre ouvia, pô, cara, não, em português é difícil, em português é difícil. Então esse foi um teste, né? Na verdade é um teste que eu ainda estou me colocando à prova porque não foi lançado o filme. O, Estamos aí trabalhando para isso. Mas o Bell of a Hustler, eu acho que, bom, quando eu comecei com a ideia de voltar, retornar aos Estados Unidos para passar uma temporada, eu pensei, pô, eu tenho que ter um projeto. Então, eu cheguei nos Estados Unidos, já comecei de cara a entender assim, porque o meu processo é esse, assim, o que está acontecendo ao meu entorno, o que está acontecendo dentro de mim. Aí eu era um imigrante fora do meu país, o que estava acontecendo com os imigrantes naquela época, o que eu estava vendo em Nova York, onde é que eu poderia colocar um testemunho a nível também político, social, e eu acho que o Bell of a Hustler tem essas características, né? Ao mesmo tempo que ele é um thriller, ele também tem uma crítica social muito grande, no caso, a política de imigração, na época Trump, né? Porque a gente filmou ali nos últimos momentos ali do Trump na presidência. Então, assim, no processo criativo foi isso, né? Pensando um pouco que estava dentro, um pouco que estava fora de mim. E aí eu fui atrás de grana, de possibilidades, ver, e eu lembro que o meu roteiro rodou muito, tinha muita aceitação na época, e eu louco, né, para fazer o protagonista, eu vinha já junto com o roteiro, que era muito, muito maluco, mas, cara, onde é que eles iam arrumar um outro ator brasileiro? Eu escrevi para mim, eu acho que o Woody Allen fez isso, e começou a carreira escrevendo
escrevendo para ele, se colocando assim em papéis. Eu lembrava muito do Woody Allen antes de ir para as reuniões. E até que finalmente, cara, eu consegui investimento. Assim, depois de muitas portas fechadas, não foi fácil, foi um trabalho herculesco. Eu finalmente consegui uma pessoa que acreditou no projeto, acreditou em mim e resolveu investir. Não é um projeto que tem uma grande grana, mas ele tem muita paixão por trás. Eu acho que foi isso que moveu, assim, moveu o Heitor Dália, que veio dirigir o filme. É claro que ele curtiu o roteiro e tal, não sei o quê, mas eu acho que muito foi ele, porra, querer estar Uma comigo, sabe, coisa que nesse achei processo. bem inteligente isso daí é escrever um roteiro, né, para os amigos e amigas e amigas que estão nos acompanhando, escrever um roteiro com as suas, que você é o personagem, que você sabe que não vai ter uma outra pessoa para fazer, isso daí achei genial. E uma outra coisa que achei muito genial por, enfim, te conhecer, por conhecer o Pepe, por conhecer o trabalho do Heitor, é que talvez você não tinha um budget tão alto para um padrão americano, mas você conseguiu ter a expertise de pegar Não. bons profissionais brasileiros. Sim, sim. Foi com a ajuda de amigos, né? Eu lembro muito da gente trocando nessa época, né? Você chegou a ler o roteiro, né? Você acompanhou esse processo já no finalzinho. Não sei nem se o Não, Heitor mas já eu me lembro estava quando no o projeto, não Heitor lembro. entrou, Mas eu cara. lembro. Vibrei junto. Ah, é? Ah, que maneiro, que maneiro. Foi foda. E, cara, o quanto é Tranquilo, importante, né? tranquilo, Desculpa, eu de falei um boa. palavrão, vi que você não estava falando, mas eu soltei. É, cara, é muito importante, né? A gente já falou muito sobre isso. Eu não quero mudar a pauta, mas o quanto é importante a gente se dar a mão, né? Se dar força assim, um para o projeto do outro e fazer parte. Você sabe que eu vou estar sempre aqui para colaborar, ajudar, dar uma ideia ou arrumar alguma coisa, né? E eu sei que você, Dida, é um cara que, meu irmão, tem não só um coração enorme, mas é um cara que chega e faz, me ajudou muito no Epitáfio, por exemplo. Cara, foi um sem Sou você, sócio provavelmente do não teria filme, né, filme. cara? Isso daí Entendeu? vai Eu ser tenho uma uma coisa gratidão bacana enorme. que É que a sócio gente do já vai filme. entrar nessa É. segunda experiência filmada em inglês, que essa é uma doideira. Essa. Mas mas assim, só voltando aqui para o ponto, que é essa importância da gente se ajudar. Eu fui ler sobre a história do Cidade de Deus e o Heitor que levou o roteiro para o Fernando Meirelles. Eu descobri isso no prefácio do livro sobre o roteiro. E assim, era o Walter Salles, o Daniel Filho, uma galera ajudando o filme a acontecer, dando pitaco no roteiro. Eu não sei em que ponto essas pessoas estão envolvidas no filme, né, durante o processo de filmagem, mas antes, você sabe mais que ninguém o quanto é fundamental um roteiro. Cara, teve uma ajuda assim de grandes cineastas e o quanto isso foi importante para a gente ter assim, né, provavelmente o filme de maior Sim. sucesso do brasileiro de todos os tempos, né? E eu penso muito nisso, né? A gente tem um grupo hoje, né, de cinema independente e a gente sempre trocando ali, se ajudando. Eu acho isso muito foda. A gente pode voltar agora para a Que minha história e minha eu carreira. acho. Você fez seu TCC na faculdade sobre o Asdrubal, né? Ah, Foi, eu te falei deixei isso. para a galera Né? também aí. O Asdrubal trouxe o trombone. Três jovens que não conseguiam Foi. se encontrar na cena teatral, não viam sentido naquilo, e eles praticamente revolucionaram a cultura brasileira. Muito, muito, muito massa. E voltando aqui para você, irmãozão, para sua jornada em solo americano, queria mostrar um trechinho só, porque ainda não está aprovado o trailer, ainda não estreou, mas eu vou só mostrar um trechinho para vocês terem uma ideia aqui dessa primeira experiência em língua inglesa do nosso irmão Bernardo Barreto. Karen didn't show up to work this morning. Did you try the police? No, we can't call police. She's legal. Hey, what the fuck am I supposed to do with this kid? I want to see my mom. I don't know where your mom is.
Pega locação irada, hein, irmão? Check the hospitals. Ah, isso daí é do Coringa, né? Não. Era do Coringa aquela? É, Falaram que irado. era. Mesma Caraca, locação, né? mano. Ô, B, e esse filme, todos os equipamentos foram alugados lá nos Estados Unidos? E a diferença de preço Sim. é mais em conta lá, tipo, alugar equipamento? O que você... Cara, esses detalhes assim de produção eu não vou saber te dizer porque eu não era o produtor, esse produtor no filme, né? Mas eu tenho uma sensação de que é mais barato. Posso Acho que até mesmo estar porque você é errado. dólar, né? Você tá Acho com que você dinheiro em dólar. consegue. Não, sem dúvida. Pois então não sei. Mas mais barato no sentido assim, eu acho que lá tem muito mais, né? Tem muito mais câmera, muito mais gente filmando, então tem muita rotatividade de equipamento. Eu tenho a sensação de ser mais barato, mas eu posso estar errado, porque aí tem a diferença do dólar pro real. Mas, porra, cara, lindo, lindo, lindo filme. Vi um corte aí, não vejo a hora de ver, estreando no cinema. É, eu tenho que ver o último Vou corte, cara. Pô, ver. nossa, tá bem Daí diferente. falando, cara, daí aconteceu, o Bernardo filmou, pá, pandemia. Tava aqui no Brasil, em São Paulo, né? Que o Heitor, na Paranoide, é de São Paulo, daí pô, mora em São Paulo, daí fechou tudo, É, pandemia, eu tava na praia, Bernardo foi pra praia, daí o Bernardo me vira e fala, cara, tô pensando em fazer um filme de terror. Eu pensei, disposição, hein, cara? Roteiro do zero, hein, meu? Pô, o cara acabou de rodar um filme. E daí foi lá, foi criando. E é muito doido, cara. Porque só a energia de fazer um roteiro é um trabalho de é, Hércules mesmo. Mas vou deixar para você pois é. contar para nós, contar para a galera como é que foi esse start que te deu de primeiro, uma, filme de terror, outra, filme nos Estados Unidos e filme de poucos atores. Que eu acho que isso é o combo genial. Cara, bom, primeiro, quando veio a pandemia, né, todo mundo meio que desistindo das coisas, né, e eu, porra, cara, eu fiquei 7 anos nos Estados Unidos para conseguir filmar. Aí eu filmo, né, e agora é o meu momento, as pessoas começaram a saber quem eu era, sabe, eu já não era mais um no-name actor, já tinham rodado, o roteiro rodou muito, enfim, aí você vai nas casting agents, já começa a ter um burburinho assim com o seu nome, de repente, bum! Ah, não, aí eu ganho no final de 2019, o Buscador ainda ganha um super prêmio, então assim, cara, eu tô me sentindo que a minha vida vai caminhar, vai andar e as coisas vão começar a acontecer e, bum, fecha tudo. Porra, eu fui para São Paulo para acompanhar a pós-produção e mesmo assim tudo à distância, você viu isso? Aí eu falei, cara, não vou ficar aqui na cidade, já estava em lockdown em Nova York, São Paulo tipo Nova York, né? Eu vou para a praia. E aí eu fui lá para, como é que era? Camburi. Fiquei do lado, né? Você estava na Baleia e eu aluguei uma casa em Camburi com a minha namorada na época. E, porra, e ali enlouquecendo, né? Trabalhando um pouco na pós-produção, ajudando a edição e tal, mas, caramba, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quando eu fui visitar uma casa, que a gente pegou uma casa de Airbnb, depois eu falei, não, vou ficar uns 3 meses aqui, que é o tempo que vai rolar a pós-produção lá em São Paulo. Eu fui visitar uma casa, e era uma casa no meio do mato, que não tinha recepção de celular, não tinha nada, ou seja, era impossível de ficar lá, porque eu tinha que trabalhar, mas ao mesmo tempo, cara, eu fiquei super intrigado. Falei, porra, como seria se eu ficasse nessa casa? E aí eu não consegui dormir de noite. Na verdade, eu tive um sonho de noite. Acordei e escrevi 40 páginas assim do tratamento do filme. Já liguei para o Farjala, porque eu sei que ele é meu amigo do universo do terror. Falei, Farja, vou te mandar uma parada aí que eu escrevi ontem à noite. Mandei, ele ligou e falou assim, meu irmão, a gente tem que fazer esse filme. Então o Farjala também teve uma participação enorme assim, nesse salto de rodar o filme, porque ele foi para mim, como ele conhecia esse universo, ele foi para mim
o carimbo que eu precisava para minha loucura, né? De falar assim, não, vamos embora. Eu escrevi o roteiro, acho que não demorou nem 2 meses para Muito escrever um bom. roteiro, e você sabe que 2 meses é muito pouco tempo para escrever um roteiro. Mas eu tava, cara, com tanta vontade, tava quente. Eu assim, cara, já de cara, a escaleta veio em 2 segundos, né? Geralmente, para mim, pelo menos, a escaleta é um passo muito importante. Quando você entende a estrutura do roteiro, enfim, aí vem a parte mais gostosa, que é construir a história. Mas a escaleta veio nitidamente para mim já de início, então já era meio caminho andado. E o resto, eu tive ajuda também, trouxe a Karen, que já tinha me ajudado, tinha sido minha consultora de roteiro. Ela veio me ajudar também no final a editar o filme, né? Trouxe umas ideias, foi bem legal trabalhar com ela, como colaborar com ela. E, porra, cara, poucos meses depois a gente estava montando um cast, né? Aproveitando o momento onde estava todo mundo parado, conseguimos um lugar praticamente era uma pousada, numa fazenda em Minas Gerais, que parecia Pensilvânia, porque esse detalhe eu não contei, né? O filme se passava na Pensilvânia, e a gente filmou em Minas Gerais, eram 3 no elenco, né? Eu já, por entender já muito, já ter tido produtora, entender pra cacete de produção e tal, isso me ajuda muito na escrita, me ajuda muito na minha criatividade não é de Sim, você é limitar, mas realista, né? de encontrar de ser realista, mas de encontrar uma linha reta, entendeu? De como vou escrever. Eu já sei quais são os elementos que eu tenho. Eu tenho o quê? Não posso passar de 3 atores, eu tenho uma casa, eu tenho uma estrada, eu tenho isso aqui. Boa. Enfim, eu simplifiquei e criei possibilidades dentro do que eu podia, porque também a pandemia não dava para você, tipo, porra, viajar na maionese, né? E também sem grana, o que é o maior limitador. E acho isso daí Né? muito Você bacana, sabe viu, Bê? disso. Porque, infelizmente, eu vejo muitas pessoas que têm um roteiro maravilhoso, mas o roteiro custa, pô, 5 milhões de reais, sei lá, e é um orçamento, cara, que se você não tem, você não vai filmar. Ali você foi muito prático. Eu tô, esse período da minha vida, assim como todo mundo, parado por causa da pandemia. Vou fazer o quê? Vou fazer um filme. Acho que você foi muito assertivo também, falando como o Diego, que gosta de produção, que você pensou um gênero que funciona, que é o terror, que é todo mundo com 13, 14 anos, pô, se reúne na Sim, casa dos amigos para sim. dar risada do outro levando susto. Isso daí é um padrão. E, e acho que você foi, pô, completamente vendo como um produtor, você foi muito inteligente de tanto escolher o gênero, o número de atores, o número de locação, achou uma casa aonde no Airbnb, como é que foi? Foi, não, essa casa eu não Essa em fiquei, não, Minas. mas eu achei uma casa no Airbnb, foi. Que é a história, né? Eles alugam uma casa no Airbnb. E falando de casting, como é que foi achar atores que falavam inglês aqui no Brasil? Como é que foi essa parte? Porque é uma coisa que você está em Nova York, você conhece um monte de gente lá, você faz um curso com uma pessoa pô, que trabalha com os maiores atores, né, dos Estados Unidos. Agora você está no Brasil para fazer um filme em inglês. Como que foi esse desafio? Cara, não foi fácil, não. Não foi fácil. Assim, muitos atores falam inglês. Bom, agora falando mais atuar em inglês é outra coisa, é outra história. O nível de exigência que eu tenho, que eu tive com esse projeto, e eu estou falando, e o nível que eu precisava para o projeto acontecer nos Estados Unidos, ele não era fácil. Então, assim, tinha muita gente que falava inglês, muitos bons atores, porém as duas coisas juntas não foi fácil. Nossa, quando eu encontrei a Ali Willow, foi um presente de E Deus, ela é né? americana? Porque a Franco-americana. Ali é Boa. franco-americana. E não só foi um presente porque ela é uma ótima atriz e porque ela fala muito bem inglês, quer dizer, o inglês dela é perfeito, como ela é uma parceiraça, cara. E eu precisava disso, né? Não adianta chegar uma atriz num filme sem grana e Sim. causar ou No se abraçar o incomodar rolê, né? com, enfim, no abraçar o rolê, exatamente. E a Ali, cara, puta que pariu. Imagina, né? Desculpa, mais um E, e, palavrão para minha a, e contabilidade a aí. Ju Shaw, que ela Mas também ela, já tinha o inglês dela muito bom. sim,
eu não tô deixando de fora a Ju Shaw, que também foi Sim, parceiraça sim. igual, mas é porque eu tava falando do inglês. O inglês da Ju, a Ju, cara, não tinham tantas Aham. cenas assim em inglês que ela falava, né? Na verdade, ela é muito presente no filme e principalmente em ação. E a Ju foi, cara, também outro achado, maravilhosa, assim, pô, parceiraça. É, pô, veio. Eu lembro no final, assim, eu tava exausto, cara, não aguentava mais. E a maior parte das nossas cenas do passado, os flashbacks, que tinham um diálogo e tal, a gente deixou para o final, porque eu tinha que raspar a barba. Cara, eu já estava tendo, sei lá, como é que chama aqueles espasma? Estava tendo uns espasmas loucos, assim, e a Ju me acalmou pra caramba, me deu a mão, falou, cara, não, vamos lá, vai dar certo. Isso é muito importante, né? Não só entre os cineastas, mas entre os atores. É a gente se dar a mão, cara. Eu vejo. É engraçado, né? Os Estados Unidos é um lugar muito competitivo, mas as pessoas se ajudam muito também. E eu acho que no Brasil, não é que as pessoas não se ajudem, mas eu acho que a gente precisa, até pelas nossas características, se dar mais a mão do que a gente se dá. Eu vejo muito uma cultura da Sim. inveja sabe, botar o outro para baixo, cara, em vez de, pôr, cara, de se dar a mão, de se ajudar e vamos fazer. Que é difícil, né? A gente tem um grupo que é assim, mas você sabe que não é sempre que é assim. Talvez eu tenha dado sorte também nos Estados Unidos de ter encontrado pessoas que me puxaram para cima. Mas eu quero fazer disso aqui também, cara. O Brasil, a gente, porra, cara, um país tão alegre, meu irmão, com tanta gente maravilhosa, assim, a minha cultura, né? Sim, Aqui é onde eu amo e cair num sou ego amado, sabe? Tipo, né? artístico, babaca de competição, não tem nada a ver, né? E quem perde somos nós como Exatamente. país. Cara, não, eu tô falando assim, pô, mal comparando, não quero entrar, mas assim, pô, eu lembro de algumas situações, e principalmente, cara, quando eu estava fazendo teste de elenco nos Estados Unidos, lá com Ballad of Hustler, cara, os atores, quando chegavam, irmão, eles vinham falar comigo com uma admiração por eu estar, sabe, filmando um projeto meu, Maneiro. pô, que é totalmente. E que às vezes aqui, cara, outro dia eu ouvi de um ator que eu conheço há muitos anos, obviamente não vou falar o nome, quando eu falei, não, pô, cara, o meu primeiro filme deu uma sorte, ganhou um festival. Aí ele falou assim: que festival é esse? Ninguém conhece. É um dos 12 Você maiores vê, né? do É mundo, né? inveja, Mas irmão. enfim. É. Aí o cara falei, porra, bicho. Aí o outro ator que estava do lado virou e falou assim: não, meu irmão, esse festival aí, cara, todo mundo conhece esse festival. Bernardo, mas falar uma coisa, Enfim. cara, para quem não faz, que não dá cara a tapa, tem muita raiva de quem faz. Ó, o Andrei, desculpa, eu vou te interromper. O Andrei trabalhou no Buscador, cara. Ele trabalhou no meu Dias de Rock, apareceu aqui. Trabalhou no meu Dias de Rock e trabalhou no Buscador. Infelizmente, no final, né? Eu sei muito bem disso. Eu fui cortado fora do teu filme, né? Que aquela cena caiu. O Andrei No acabou sem subir buscador? o filme. Cara, o filme, né? Você quer. No Buscador. Tinha uma cena maravilhosa do Andrei. O Andrei é um ator argentino brasileiro, incrível. E infelizmente a Acontece, cena Andrei. caiu, cara. Tive que ligar para ele que veio Acontece, irmão. Já empolgadaço. aconteceu mesmo no filme que eu fiz que o B atuou, também já aconteceu no filme que eu atuei, cara. Isso daí vale uma outra live para falar sobre esse assunto. Vale uma outra O, live, pode crer. mas voltando, a Ju Schalk, ela no. Como é que se pronuncia em inglês? Eu sei. Epitaph. 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 No Epitaph, ela faz uma brasileira que você conheceu? Ou ela faz uma Epitaph. americana? Epitaph. Cara, não. A Entendi. Ju faz o americano. Todo mundo é americano. Mas assim, né? A Ju não tinha o, o peso dela. Tá muito mais na presença. Ela fala pra caramba no filme, mas não é que nem eu e a Ali. Porque eu e a Ali, blá, 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 a gente, assim, tem muita falação no filme. Tem uma brincadeira em cima disso, né? O personagem dela, inclusive, da Ali, principalmente, é Vou muito mostrar pra verborrágico. galera, que a galera já deve estar falando, pô, cara, deixa eu dar um play aqui no. Né, o que a galera tá falando, mas deixa eu quero ver.
Vou dar um play aqui em primeira mão também, um trechinho, porque o filme não está finalizando. Pode passar? Pode passar inteiro, Porra, que é maneiro. rapidinho. Vou deixar meu fonezinho perto. Assim, não está finalizado, não tem cor, não tem som rolando A ainda, galera que vai mas eu salvar. vou... Where are you taking me, Haas? You Sounds romantic. like the house. It's special. That was weird. Tá rolando o som aí, B? I don't know how to say this. Tá bom. This house is familiar to me. Someone here just now. What's going on? What is it about this house that's bothering you so much? It's a nightmare. Do you want to pray with me? Go find out. I'm not putting you alone in this house to lose your fucking mind. Uma coisa que eu acho muito maneira, que acho que todo mundo aí, caraca, aqui o bagulho ficou sério. Uma coisa que eu acho muito maneira, cara, é que, né, na hora do Cortou terror, na hora do terror. eu cortei, senão o pessoal não vai dormir. É que esse filme, ele ficou muito pró, né? Que você conseguiu uma locação incrível. Acho que aí temos que fazer uma homenagem também ao Latineira, porque como o Ben estava Com falando certeza. sobre essa coisa de parcerias, amigos, esse projeto, vamos falar um pouco da produção dele, Beachu, que é bem desse nosso DNA aqui. Vamos, acho super válido. Cara, começou, né, a ação entre amigos, pouco investimento, né, todo mundo ajudando, as pessoas, quem entrava no projeto estava muito afim de trabalhar e de fazer esse filme, e aí várias pessoas de fora, vários padrinhos, né, você é um deles, teve o Latino também, tinha muita gente ajudou, cara, foi incrível mesmo, assim, e a galera, acho que a galera não só curtiu o roteiro, mas curtia a ideia, porque no momento estava tudo parado. Uma coisa que eu acho incrível falar pra galera, porque muitas vezes a gente fica desanimado, principalmente quando ainda não filmamos, né? Você conseguiu, eu não me lembro se foi uma Red ou uma Alexa Mini, mas uma câmera incrível, acho que um jogo de lente cookie, né? Foi Alexa Mini. Jogo de lente cookie, ou seja, o melhor que tem no mercado, conseguiu, quem fez a arte do teu filme, acho muito boa. Foi a Mariana Vilas Boas, ela é incrível. E a pessoa, cara, putz, a gente construiu uma floresta. Não, a gente não, desculpa. A Mariana e a equipe dela construíram uma floresta morta em volta da casa, cara. Foi surreal. Uma pequena e grande produção, cara. Ou seja, né, cara, Assim, com um roteiro bom. A casa, né? O que pegou tudo? Pegou um roteiro bom, começou a conseguir as coisas. O que eu sinto muito falando pra galera que tá aqui, principalmente para quem é ator e muitas vezes fica pensando, ou quem é diretor de publicidade ou tá afim de dirigir, como é que eu consigo uma coisa? Como é que eu consigo fazer um filme? Como é que o Bernardo... mas eu não tenho a sorte do Bernardo. Mas o que eu vejo, cara, é que aquela coisa... Primeiro você teve o roteiro, você teve que aguentar, isso daí sozinho. E depois que você consegue uma coisa, parece que magicamente começa a se encaixar, né? Eu me lembro quando você me ligou para falar de lente, de equipamento, eu nunca imaginei do Latino, mas tudo já estava encaixado de uma maneira que alguém entrar e fazer a mágica acontecer rola, né? Não, com certeza. Eu acho que é isso, né? Que é o poder do amor, cara. Você coloca amor e foco. É uma flecha. Eu sou filho de Oxóssi, né, o caçador de uma flecha só. É por aí, cara. Assim, eu vou. Eu sigo.
Pode apagar a luz E, que na mata eu me viro. e como que você está pensando de lançamento? Você quer lançar um para segurar e lançar o outro? Que agora você está com 2 filmes em pós-produção. Bom, eu tô agora investindo muito meu tempo para finalizar, né? Amanhã eu acho que vai ser o último dia de edição do Epitáfio. Tem umas coisinhas só para resolver e os créditos. E o Belo já tá em pós, fazendo som e trilha e cor e os efeitos. É, e aí eu vou, cara, volto para os Estados Unidos agora, início de fevereiro, provavelmente, com 2 filmes no bolso, vou atrás dos agentes de venda, dos distribuidores, e é isso, entendeu? Então, quem vai cuidar do lançamento são eles, né? Não sou eu. Mas já tenho interesse, participei de festivais com o Work in Progress, com o filme quando ele não estava pronto. Tem uns festivais que acolhem o filme e mostram para agentes de venda e distribuidores. Então já tenho interesse, já estou em contato com vários, mas eu quero apresentar o filme como tem que apresentar, né? Ele pronto e entender qual é o melhor caminho e E os uma coisa melhores maneira é parceiros para que, o filme. tematicamente, os 2 filmes não brigam entre si, né? Não, Completamente são todos. diferentes. Na verdade, o Epitáfio é totalmente fora da curva para mim, né? Não tem a ver com a minha história, assim, de escrita. O que faz ser mais divertido ainda, talvez, ou tão divertido quanto os outros. É, mas realmente foi um desvio de um caminho durante um desvio que foi a pandemia, né? Então acho que cabe, né? Sair do meu caminho de roteiro, histórias meio políticas sociais, para brincar um pouco durante um momento tão, tão E difícil. para finalizar aqui, Bé, o que dica você dá para a galera? Por exemplo, em Minas Gerais você achou uma locação que parecia a Pensilvânia, para alguém aqui brasileiro que quer fazer um filme. Você acha que se não tiver atores nativos, vale a pena, por exemplo, trabalhar com a ideia de imigrantes para poder ter um inglês, como é que eu posso dizer, que um americano vai ver que evidentemente essa pessoa não é americana, não é nascida lá. O que você dá de dica para mim e para a galera? Cara, Dida, eu acho que a dica vai muito mais em torno da estrutura de fazer acontecer, né? Acho que independente de você, é, mais que eu sei que o foco aqui é filmar no estrangeiro, né? Ou filmar um filme em inglês, eu acho que independente de qualquer coisa, você tem que saber o máximo possível, ter domínio sobre o que você faz, né? Então, assim, eu tive uma ideia, escrevi um roteiro. Eu estudei roteiro pra caramba, né? Eu não tive uma ideia de ser ator. Eu estudei para ser ator muito. Então, acho que tudo que eu faço, eu me aplico muito. Aliás, cara, me aplico demais até às vezes. E eu acho que se o sonho é fazer um filme nos Estados Unidos, aí você vai ter que ralar então dobrado, porque você vai, ou nos Estados Unidos ou em alemão, ou seja, fora da sua cultura, né? Fora do teu lugar da tua zona de conforto, no sentido de que, pô, né, no Brasil eu tenho vários amigos, nos Estados Unidos eu não tinha Pode ninguém, crer. né? Então, assim, eu acho que eu não comecei nos Estados Unidos, eu comecei no Brasil. Eu comecei no Brasil com uma carreira de ator, comecei produzindo os meus curtas-metragens, assim como você, né? Aí fiz a minha série, fiz o meu longa. O domínio que eu tenho de roteiro, de produção, de direção, ele vem muito também do meu conhecimento da minha história, dos passos que eu dei. Isso estou falando pô, de 20 anos de Sim. carreira. Em todos os passos que eu dei para chegar até aqui. Então, filmar nos Estados Unidos foi mais um degrau para mim, por todas essas questões que eu coloquei como desafio. Mas eu fiz todos os outros, entendeu? E fiz, cara, com muita dedicação. Cada passo foi um desafio enorme. Nada na minha vida veio fácil. Uma vez eu fui uma taróloga, ela olhou e falou assim: porra, mas nada na tua vida vem fácil. Você escala o Everest a unha e as pessoas acham que. Eu nunca vou esquecer disso. Você escala o Everest a unha.
Pô, talvez ela tenha exagerado um pouquinho, mas de fato eu lutei muito para conquistar as coisas que eu venho conquistando. E é isso, cara. Eu acho que eu, como dica se aplique. Acho que o tamanho o tamanho da montanha que você cria para você é o tamanho que você vai ter que percorrer. Então, para filmar nos Estados Unidos é difícil. Você pode ter sorte, mas eu acho que a sorte ela dura. Eu acho que a sorte ela vem acompanhada dessa dedicação, né? Eu tive muita sorte também. Eu tive muitos encontros, tive muitas ajudas. Mas por quê? Pô, com certeza você se Pode compadeceu ver. da minha luta. Né? A É, gente não tem ninguém de é, bobeira no nosso grupo, né, cara? Pô, a gente está se vendo, falando assim, pô, tá... E aí cara, e a gente se dá a mão. Ninguém monta em cima de ninguém, né? A é. gente literalmente se dá a mão, se ajuda. E eu acho que isso é do cacete, cara. Então, assim, escolha bem os seus aliados, escolha bem a sua equipe, escolha bem o seu caminho, assim, cuide da estrutura. Assim como o roteiro das suas ideias, né? Para dar estofo às suas ideias. Porque muitas vezes as pessoas, pô, você deve estar cansado de receber ligação de amigo. Pô, tive uma ideia ótima que dá um filme. Fala, meu amigo, eu tenho uma gaveta assim de ideia, de roteiro, eu tenho uma prateleira inteira de roteiros escritos, entendeu? Imagina, É. para chegar lá é que é difícil, né? A ideia é a parte mais fácil. Então, cara, é isso. Não é fácil, mas eu acho que mas eu acho que a paixão move Mas eu posso montanhas. dar uma ideia para você e para quem está nos assistindo e para mim ao mesmo tempo? Claro. Evidentemente, o que o Bernardo falou, achei muito massa, porque também é fácil querer fingir que tudo é fácil. E não é. A realidade não Não dá. é guerra, é estudo, passar o ridículo, seja atuando, seja apresentando um filme que ainda não tá legal, fazer um curta, pô, depois se jogar para fazer um longa, ouvir muita bullshit dos outros, falando que não vai dar em nada. Mas eu acho que quando você passa por esse caminho que todos nós temos que passar, porque no final isso nos deixa muito sólidos, né? Indiferente da área que você quer seguir, mas Sim. falando aqui de cinema, do filmando em inglês. Disse uma vez para Bernardo Barreto: Bernardo, você, meu amigo, tem que voltar ao teatro, fazer Dois Perdidos numa Noite Suja lá em Nova York, porque Ah, aqui no Brasil é muito fácil você pegar uns atores e não ter aquela coisa ali do tipo, pô, tô vendo uns caras marginalizados. Mas ali, se passar nos Estados Unidos uns caras imigrantes, já dá aquela coisa marginalizada que tem nos Dois Perdidos. Ou seja, aqui ó, a ideia é de graça para todo mundo. Você cumpriu os 12 trabalhos de Hércules, traduz os Dois Perdidos ali numa noite suja, fala com os filhos do Plínio Marcos, você já tem uma história incrível ali de dois atores, ó, pá, 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 e good luck, my friend. Bernardão, irmão, pô, ótima só te ideia. agradeço aí do fundo do coração você ter participado aqui da minha primeira live, o primeiro vídeo do canal Cox. Tô aqui de Juma, em sua homenagem. Pô, eu não sabia que era tanto, irmão. Pô, obrigado, obrigado. Fiquei feliz. É a segunda live na vida que eu participo. Foi um prazer. É sempre um prazer estar contigo, cara. Você é um Irmão, cara que mora no meu coração, você sabe disso. tamo Sou junto, muito mano, grato a nessa você, vida. irmão. Brigadão, viu? Partiu Asdrubal. E te admiro pra cacete, hein? Ah, Te a admiro gente muito, meu vai. irmão. Porra, A nossa filmaço. história, graças a É, Deus, não acaba por aqui. Só tá começando. Só tá tá só começando. começando. Pessoal, obrigado por terem acompanhado. Beijo para quem tá no YouTube, ó. Meu Inscreve, dá um irmão, joinha. Inscreve no canal que vai ter muita coisa boa ainda. Beijo, pessoal. Valeu, B. valeu, meu irmão. Beijão. Como é que sai aqui? Como é que é dizer?